E eu queria compartilhar com vocês algumas histórias aqui, que o saque ele é um golpe que ele é muito extremamente mental, né. O que a gente acredita no saque, acaba ocorrendo na prática, né. O saque é um dos golpes, se não o golpe mais complexo do tênis, porque ele envolve, toda uma cadeia cinética de pernas, de rotação de tronco, de aceleração de braço, antebraço, enfim. Ele é um golpe muito complexo. E se a gente acredita que a gente tem problemas no saque, normalmente isso acaba se tornando verdade, né. Eu tenho uma história com uma jogadora que treinava comigo, inclusive jogou profissional, jogava bastante bem, eh, fez diversos pontos WTA, jogou um nível bem legal de tênis, e talvez essa garota era, se eu não me engano, a garota mais talentosa com quem eu já trabalhei, tá. Apesar de mentalmente ela não ter aguentado o que ela poderia. E ela é o seguinte, essa era uma jogadora que não tinha uma estatura tão grande, tá? Ela tinha uma direita excelente, uma esquerda com topspin média, tá? Muito slice, muito toque, muita facilidade para dar curtas, então muito habilidosa, voleava muito bem, se movia muito bem, né? Muito rápida, e, mas ela não tinha grande estatura. E assim, ela tinha boa técnica de segundo saque, tá? Mas ela acreditava, eu não sei por que razão, mas ela acreditava que ela não tinha um bom saque. E com isso ela acabava se atrapando muitas vezes nos games de saque. Então era muito comum nos jogos dela, ela ganhar 6-4, por exemplo, confirmando um ou dois saques só durante o set e conseguindo 4 quebras. Isso era bastante comum, porque principalmente ela acreditava que ela não sacava tão bem, o que não era verdade, porque nos treinos ela tinha um aproveitamento bom, tinha boa técnica de saque, mas na hora do jogo, de alguma maneira, ela se atrapava mentalmente, e isso acabava jogando contra ela mesma, tá. E um outro ponto, uma outra história, né, que eu acho que é interessante comentar com vocês. Alguns anos atrás eu viajava com um atleta profissional, né, acho que quem me conhece há mais tempo vai saber quem é, eu não vou citar o nome aqui. E esse jogador, ele sacava bem, ele sacava forte, sacava 210, 215 por hora, sacava muito bem, só que ele cometia muitas duplas faltas. Ele ganhava muitos pontos com o primeiro saque, conseguia muitos aces, mas acabando os jogos dele, as estatísticas eram, por exemplo, 15 aces, 9 duplas faltas, 18 aces, 10 duplas faltas. Então, apesar dele ter um saldo positivo, ele cometia muitas duplas faltas, e essas duplas faltas normalmente elas vinham nas horas mais importantes do jogo. Então, às vezes ele estava ali, tinha uma oportunidade, por exemplo, para o adversário sacando 3-4 no terceiro set, 15-30, ele tinha uma oportunidade, não conseguia aproveitar essa oportunidade, ia sacar na sequência no 4-4. Aí no 4-4, 15-30, ele cometia uma dupla falta, ou seja, numa hora muito decisiva da partida, ele fazia isso. E a solução que eu encontrei com ele depois de analisar os vídeos dele, né, pegar a parte estatística dos jogos dele, foi trabalhar com ele um pouco mais esse saque porcentagem, ou esse saque 3/4, ali entre 75% e 80% da força, porque esse saque, ele fez, esse tipo de saque, ele aumentou a porcentagem de acerto de primeiro saque. Então esse jogador, ele começou a ganhar mais pontos com o primeiro saque, diminuiu um pouquinho o número de aces que ele fazia durante os jogos. Então antes ele fazia ali entre 13 e 14 aces, já teve jogo que ele fez mais de 20 aces, e ele diminuiu isso para uma média de 10 aces por jogo, mas ele diminuiu muito a porcentagem de duplas faltas dele, porque ele se expunha menos nos games de saque, então ele acabava conseguindo, ele tinha mesmo esse saque a 75, 80%, ele ganhava muitos pontos, ele conseguia muitos ângulos, conseguia muitos efeitos, saque com slice, saque kick, saque no corpo. Então isso fez ele aumentar essa porcentagem, utilizar mais vezes esse saque porcentagem, como a gente chama na prática,
fez ele começar a ganhar muito mais pontos e, consequentemente, ele começou a ter melhores resultados e subiu no ranking profissional. Então, esses são dois exemplos. Se a gente pegar esse jogador profissional, ele não mudou a técnica do saque dele. A técnica é a mesma, eu nem tocava nesse ponto. Ele tinha boa técnica de saque, ele sacava mais de 200 km por hora, né? Conseguia sacar o kick com muito giro, a bola pingava e subia muito. Mas o ajuste não foi técnico, e sim mental, de uma parte estratégica de saque, como administrar melhor esses games de saque. Isso fez com que ele começasse a ganhar de jogadores que ele não ganhava antes.